Eu quero ver a tua glória acontecer. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o teu nome.
A cruz era o nosso lugar, mas Jesus tomou a nossa cruz, Pai. Aleluia, nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor, por isso. Aleluia. Era
E antes eu queria deixar uma palavra. Se encontra em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 5. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância se fará. Cada um contribua segundo o propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém, igreja? Será que Deus merece pouco de nós? Deus faz tanto por nós. Se hoje nós estamos aqui foi porque até aqui o Senhor nos sustentou. O Senhor nos sustenta durante toda a semana. O Senhor não nos deixa faltar nada. Então, irmãos, que nós possamos dar, segundo também aquilo que o Senhor nos dá, que não é pouco. Amém? Vamos louvar o nosso Deus e vamos ofertar na casa do Senhor? Amém, Jesus. És adorado entre nós. Oh, glória a Deus. Tão desejado aqui. Mas nada se compara com a glória que há de
amada igreja. Amém. Bom dia a todos. Quero fazer da igreja por um instante para fazermos uma oração. Mantenha na sua cabeça, quem está de pé, continue. E ora juntamente comigo, assim. Soberano Deus, eterno Pai. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de reunirmos aqui nesta manhã de domingo, ó Pai amado, onde nós viemos, ó Senhor, com o objetivo em receber algo especial da sua parte, ó Pai, sabendo, ó Senhor, que o nosso propósito é glorificar, exaltar o nome do Senhor. Por isso, ó Pai amado, sabemos, ó Deus, que ao glorificarmos ao Teu nome, a Tua sobre as nossas vidas é grandioso, ó Pai. Que bênção recaia, Senhor, sobre a nossa igreja. E o Senhor possa, ó Senhor amado, nos abençoar de maneira poderosa aqui nesta manhã. Abençoar, ó Senhor amado, como já tem desde o início desse culto, falando conosco através dos louvores e cânticos, ó Senhor, como forma de adoração, uma forma de dar o devido culto que o Senhor merece. Senhor Jesus, é sobre o Teu nome, ó Senhor amado, que nós clamamos e nós rogamos. É sobre a autoridade, ó Senhor, que o Senhor nos deu. O Senhor venha continuar presente, interagindo por meio do Teu Espírito no nosso meio. Espírito esse, ó Senhor amado, que nos quebranta, que nos traz arrependimento. Espírito esse, ó Pai amado, que é capaz de fazer do santa e pura palavra que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Tudo aquilo que o Senhor tem para fazer, tudo aquilo que o Senhor tem para deixar, tudo aquilo que o Senhor tem para falar nesta manhã. Que venha, ó Senhor amado. Sabemos que muitas vezes de maneira dura, ó Deus, mas também, ó Senhor amado, ela cura como um remédio ou é doce como mel. As várias faces da sua palavra, ó Senhor amado, que nos trata na sua multiforme forma, Senhor amado. Em nome de Jesus, pela fé que a tua igreja tem no seu nome, ó Deus, nos abençoe, nos guarda, nos dê direção, nos dê provisão, em nome de Jesus. Aleluia. Podem se sentar por estranho. Abra sua Bíblia no livro de João. Vou deixar aqui uma breve reflexão para a igreja. Amém? Está no Evangelho de João, capítulo 4. É um versículo pequenino, conhecido da maioria, provavelmente, aqui, não é? Daquele lado, não é? Não sei se deve ser. Já vieram aqui os irmãos aqui? Os visitantes aqui, primeira vez? Amém. Amém. Então, provavelmente, não é? Eu vou ler o texto, não é? Se for conhecido de vós também, logo vai identificar, não é? Mas quem é habitual na igreja, normalmente todos nós já conhecemos essa passagem. Às vezes não precisa ser crente para conhecer. Hoje a internet dá acesso de todos, não é certo? Ele diz assim, no capítulo 14, não é? No versículo 6, 14:6 de João. Ali minha vizinha Cláudia, agora que eu vi ali, vizinha de trabalho ali, né? Mesmo um ramo similar. E diz assim: e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Só esse versículo pequenino eu queria colocar a igreja para pensar, para interrogar aqui acerca desse tema, onde Jesus disse: eu sou o caminho. Ele coloca 3 questões, 3 afirmações, e em cima dessas 3 afirmações de Jesus, eu venho colocar ela como questões para nós refletirmos aqui. O que será o caminho? O que será a verdade? O que será a vida para nós? Para nós. Porque Jesus
Ele diz, uma voz da razão, nesse texto, afirmando que Ele é. Ele é o quê? O caminho, Ele é a verdade e é a vida. Mas e nós? O que é o caminho para nós? De maneira particular. O que é a verdade para nós? O que é a vida para nós? O que é o caminho para você? O que você tem como caminho na sua vida? O que você tem como uma direção para a sua vida? Nós muitas das vezes escolhemos os nossos caminhos a andar na nossa vida, aquilo que nós achamos que vai dar certo, aquilo que nós achamos que nos vai levar ao sucesso, aquilo que nós achamos que é moralmente correto. Então nós traçamos caminhos muitas das vezes e, na maioria das vezes, ao longo das nossas vidas, ou na maioria das pessoas, digo eu assim, que eu sei que há muitos que já têm mais anos na presença de Deus do que fora dela, às vezes nós traçamos os nossos caminhos baseados nas nossas vontades, sem mesmo consultar da parte de Deus, da parte desse Jesus que se manifesta em carne como homem, mas que tem a natureza de Deus, ou seja, nós afirmamos, dentro do contexto doutrinário, que Ele é 100% homem e 100% Deus. Ele deixou a sua glória como Deus e se humilhou ao papel de um homem, se rebaixou, sendo Deus, Ele desceu lá de cima. Poderia nunca ter saído do seu lugar, ter dito assim, isso como humano falando, eu estou em cima porque eu vou descer tanto para aqueles insignificantes lá embaixo, eu nem dependo deles. Mas ainda assim, por texto bíblico dizer, a palavra bíblica dizer que Deus é amor, por amor Ele se humilhou por nós. E muitas vezes nós não perguntamos a Ele, a esse Deus, qual é o caminho. E na caminhada das nossas vidas, muitas das vezes ao traçar nossos caminhos, às vezes as coisas correm mal. Às vezes nós fracassamos nesses caminhos e muitas das vezes nem conseguimos concluir o caminho. Porque os nossos caminhos, ele tem um limite, ele tem um fim. Ninguém vive a vida inteira, uma hora o caminho chega ao fim. Diferente do caminho que Jesus propõe, que é um caminho que não tem fim, é um caminho infinito. É um caminho que dentro dele Cristo propõe expor toda a verdade que nós precisamos para continuar vivendo e vivendo por esse caminho eterno. Por isso ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Quem caminha com Jesus, o Jesus escrito na Bíblia, manifesto e revelado pelos apóstolos dentro dos evangelhos, eles conhecem segundo aquilo que Cristo tem para as nossas vidas, as verdades fundamentais para que nós possamos trilhar de maneira bem-sucedida. Mas para nós conseguirmos andar por esse caminho, às vezes podemos fazer por nossos esforços, tentar a nossa maneira, dar o nosso jeito, mas às vezes quando nós tentamos a nossa forma, nós estamos tentando fazer aquilo que o casal original fez lá no princípio, Adão e Eva, quando propôs para eles assim, vai se comer desse fruto serás igual a Deus, ou seja, querer tomar o lugar de Deus e com as suas próprias vontades tomar sua própria direção, nem consultar mais a Deus. Agora eu comi do fruto, sou igual a Deus, já posso ser o meu próprio Deus, já posso ter os meus caminhos e as minhas verdades. Mas a Bíblia manifesta que a partir daquela decisão da auto-idolatria de seguir as suas próprias vontades, levou o primeiro casal original à perdição, um caminho com fim. Como os nossos caminhos até os dias de hoje, quando nós escolhemos trilhar com as nossas próprias decisões, buscar as nossas próprias verdades. E toda vez que nós usamos as nossas verdades como verdade absoluta, deixando a parte de Deus, é certeza
que o nosso caminho é um caminho com fim. E um fim que certamente não vai nos levar ao verdadeiro sucesso, que é para um lugar diferente desse que nós vivemos aqui nos dias de hoje. É uma terra em que nós habitamos, que há tanta maldade, há tanta miséria. E muitas vezes nós ligamos uma televisão e a vontade é de desligar logo, porque só dá tristeza em nós quando abrimos as páginas dos telejornais. E se de certa forma nós escrevemos um caminho finito, Deus infinito, e Ele diz que esse é o caminho que nos leva à verdadeira vida. Porque o que é a vida que Deus tem para nós? E quando Ele afirma que Ele é a vida, às vezes nós pensamos nesse momento hoje, que nós estamos vivos e temos vida. E de certa forma, podemos sim, da nossa maneira racional, dizer assim, se eu estou vivo nesse momento, não é? É porque eu tenho uma vida. E se eu tenho vida, esse também é muito dos pensamentos no mundo de hoje, quando diz assim, eu sou dono da minha vida, eu faço aquilo que eu quero. Aí fica uma questão, para nós continuarmos a nossa reflexão aqui, se de fato nós somos donos das nossas vidas, hoje é o dia que a morte bate a porta e pede ela, você não diz, não dou não, porque ela é minha. Ai daquele que pensa que é dono da própria vida. Vai chegar o dia que nós teremos que entregar e não podemos falar, olha, minha vida tomo conta eu, que até essa nós não vamos ter liberdade para continuar com ela. Vamos ter que entregá-la. Ou seja, se fosse, era bom que pudéssemos entregá-la, ela vai nos ser tomada. Aquilo que achamos que nos pertence, um dia vai nos ser tomado. Será que você é dono mesmo da sua própria vida? Será que cada um pode simplesmente fazer o que quer com a tua própria vida? Eu posso afirmar, durante esse curto trajeto de vida, cada um de nós podemos fazer o que quisermos da nossa vida, enquanto vivemos. Mas as nossas vidas, ela é um caminho que perece. Não é? Deus deu um sopro de vida para cada um que está aqui presente vivermos. É para durante esse período breve de vida, nós fazermos a escolha de saber a maneira que nós queremos viver. Se queremos viver essa linha pequenina, esse trajeto pequeno, e um dia vai chegar o fim, e nós vamos ter que entregar aquilo que achamos que nós somos donos, ou entrar por aquele que é o caminho, que é Jesus, conhecer as suas verdades para saber como andar nos caminhos dele, para enfim alcançarmos a vida que aí já não é esse trajeto pequeno. É uma vida eterna, próspera, na presença do nosso Senhor Jesus. Amém? Queria deixar isso no teu coração aqui nesta manhã, para você absorver e pensar, pedir o Espírito Santo, para que ele venha colocar humildade, venha plantar bons ouvidos no seu coração, para que venha levar isso para casa e pensar, falar com Deus. Deus, o que é que eu tenho feito da minha vida? Me ajuda a encontrar esse caminho, essa verdade, porque eu não quero viver só essa vida miserável que eu vivo aqui nessa terra. Vou me esforçar para fazer o melhor, mas eu quero viver a vida e os projetos, os planos que o Senhor tem para mim. Amém? Fica para a nossa reflexão. Tem um louvor aí para nós, irmãos? Antes da... Não, mas vocês são bons. Vocês têm aí, eu sei que vocês aí têm um louvor na ponta da língua. Quem é que vai vir aqui? Ou um hino da harpa, me ajudem, eu já falei muito. E assim o pastor Lino vai estar aqui trazendo uma mensagem da palavra da Deus nos nossos corações. Amém. Glória a Deus. Eu ainda não cumprimentei os irmãos, né? Paz do Senhor. Amém. Então quem é que me ajuda aqui? Ele falou no hino da harpa e vamos cantar em fervente oração.
oração? Qual que é o número? Eu não sei. Quem cantou? Aleluia. Quem pode colocar a letra aqui para nós? Vamos todos cantar ao Senhor? Em fervente oração. É essa nota mesmo. Aleluia. Só precisa achar um número aqui. 577. Muito obrigada. Vamos abrir aqui. Enquanto eu colocar a letra aqui. Vamos colocar de pé? Não quero pedir muito não, mas vamos cantar ao Senhor para você ter mais liberdade, não é? Quando tudo perante o Senhor estiver. Aleluia. Vamos lá? Em fervente oração, vem no teu coração, na presença de Deus derramar. Então derrama o teu coração na presença dele, mas só pode fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares faltar. Então deixa na presença de Deus, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele só então há de ver que o Senhor
Bom dia, igreja. Pai, seja convosco, amém? Amém. Irmãos, temos tempo, sai do seu lugar, cumprimente uns aos outros. Em nome de Jesus, vamos ter um momento de comunhão. Você que é cheio da graça. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Queridos, aproveitando que estamos de pé, vamos fazer uma pequena oração no nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, neste momento eu quero te agradecer, Senhor, por esta rica oportunidade. Meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que o Senhor venha falar com a tua igreja, com o teu povo. Não importa que eu diminua, mas que o Senhor cresça. Pai, esta é a tua hora, eu já te agradeço em nome de Jesus, para todo sempre. A igreja diz amém. Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, essa madrugada foi terrível. Eu não consegui dormir direito. Por volta, antes das 2 horas da manhã, eu disse. Não sei se alguns irmãos que estavam atrás perceberam, toda hora eu bocejava ali, botava a mão e bocejava, e foi algo assim sobrenatural. Mas eu acredito que aquilo que está no meu espírito, o nosso Deus, ele confirmou sobre esta palavra. Há um tempo atrás, aqui a igreja, ela fez um trabalho aos domingos, a não ser Santa Ceia, a não ser missões, culto da família. Nós fizemos um trabalho aqui muito bom, falando sobre avivamento. Alguém lembra disso? Glória a Deus. E prestando atenção e anotando sobre as palavras que foram ministradas aqui, o Senhor falou comigo e eu desejei falar sobre avivamento. Mas, incrível que pareça, eu não tive a oportunidade naqueles períodos. E quando o pastor Hugo ele entrou em contato comigo, e pediu para que eu viesse ministrar, se eu poderia ministrar, eu disse amém. Tem alguma mensagem específica, algum tema específico? Ele disse não, deixa Deus te usar. Na hora, irmão, eu lembrei dessa parte do avivamento. E aí eu disse amém. E fiquei em espírito buscando o Senhor, lendo a palavra. E eu quero falar algo aqui para os irmãos, e vou ser muito objetivo, para que os irmãos compreendam e entendam
a questão do avivamento. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 11. Glória a Deus. Capítulo 11. Acredito eu que todos já ouviram falar dessa passagem. Eu não vou me aprofundar nessa passagem, que é a ressurreição de Lázaro, mas eu quero ler só o menor versículo da Bíblia, que está no versículo de número 35. Todos acharam? Glória a Deus. Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 11, versículo 35, diz assim: Jesus chorou. Vamos repetir todos juntos? Jesus chorou. Mais uma vez. Jesus chorou. Mais uma vez. Jesus chorou. Amém. Querido, a primeira pessoa a ministrar sobre avivamento aqui foi o nosso presbítero Lucas. Ele ministrou, ele abriu esse trabalho ministrando em Atos 3, falando sobre a necessidade do arrependimento. No próximo domingo, o nosso pastor Hugo, ele também ministrou sobre avivamento e ele usou como tema Apocalipse 3,14, a igreja de Laodiceia, sobre a questão do arrependimento. Logo em seguida, veio a nossa irmã Jaqueline, que também ministrou sobre arrependimento, mas através de uma mudança. E ela ministrou no livro do profeta Ageu. No outro domingo, o nosso pastor Hugo ministrou, não é domingo consecutivo, é o domingo que estávamos fazendo trabalho sobre avivamento. E ele ministrou no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, de 24 a 28, sobre os dois fundamentos. Deus, ele me intencionou a estar anotando isso. Eu não costumo anotar todas as ministrações, mas esses dias foi algo especial, não sei porquê, mas eu anotei. Está aqui anotado tudo que eles estavam falando. As 4 ministrações sobre avivamento. E eu meditei sobre essas palavras, todas essas palavras, e fiquei imaginando, meu Deus, como nós precisamos. A Bíblia não fala, não tem essa palavra avivamento. A Bíblia fala de mudanças, a Bíblia fala de algo que aconteceu em vários livros da Bíblia, e eu vou estar aqui citando alguns para que os irmãos saibam, de um renovo espiritual. Eu fui buscar e pesquisar sobre essa palavra avivamento e eu encontrei algo bem interessante falando sobre a questão do avivamento. Logo depois que eu vou aqui, sai da frente, meu Deus do céu. Falando sobre avivamento, o que é realmente um avivamento para as nossas vidas. E engraçado que o avivamento é nada mais, nada menos que um ato de se avivar. Avivamento é para quem já está vivo, quem tem fôlego de vida. Mas é um ato de se avivar, ou seja, de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertado e nítido. Este é um termo bastante usado no âmbito religioso para se referir ao período de renovação espiritual. O avivamento espiritual consiste no reforço da fé em Deus pelos cristãos. Irmãos, a gente sabe muito bem que estamos passando por um momento terrível no nosso mundo. E a esfrieza espiritual é nítido em muitas pessoas. Se você olhar para o lado, você vai ver que tem muitas cadeiras vazias. Claro que eu sei que muitos estão trabalhando, mas aqueles que não estão aqui é porque estão precisando de um avivamento. E eu e você temos que tomar muito cuidado para que a gente não caia também nessa frieza espiritual. E temos a obrigação de estar orando
uns pelos outros, para que isso não venha atingir a toda a igreja. E o nosso Deus, ele quer fazer um movimento, ele quer fazer com que a gente venha a estar mais intenso, mais ativo, mais vivo, mais nítido, mais presente, porque é dessa forma que nós vamos estar suportando os dias maus. Então precisamos realmente de um avivamento. Não pense que eu e você, independente de título, de função que você tenha ou que você exerça, que você não precise. Eu não sei se alguns irmãos já perceberam, mas sempre que o nosso pastor Hugo, os presbíteros, evangelistas, chamam para vir aqui receber oração, eu sempre estou pronto para receber oração. A Bíblia diz que a oração do justo pode ter seus efeitos, então eu quero receber oração. E eu vejo muitos envergonhados, tímidos, muitos que até têm a consciência de que precisa de uma oração, mas não se compromete, não tem a coragem de vir receber oração. E pela graça e misericórdia do nosso Deus, Deus já usou o nosso pastor Hugo, o presbítero Lucas e outros, a saírem do altar e irem até as pessoas para orarem, porque elas estão frias, envergonhadas, tímidas, e não vêm receber oração. Irmãos, quando nós reconhecemos as nossas limitações, e quando nós reconhecemos as fraquezas que nós temos, porque todos nós aqui temos uma fraqueza, todos nós aqui somos limitados, a gente precisa e carece da presença do nosso Deus, da força do nosso Deus, das mãos do nosso Deus nos abençoando o tempo todo. É mais fácil recebermos, é mais fácil aceitarmos, é mais fácil nos avivarmos. Aqui, Jesus chorou nessa passagem, todos nós sabemos, foi porque o amigo dele, Lázaro, faleceu. Já tinha sido sepultado, já estava morto há 4 dias, quando ele teve com as irmãs dele, e todos ali estavam chorando, mas naquele momento de emoção, aquele momento de tristeza pela morte de Lázaro, Jesus chorou. Eu não quero me aprofundar nessa parte, porque o choro de Jesus foi um choro de sentimento, claro, foi uma emoção que ele teve naquele momento de ver as pessoas tristes, e até a irmã de Lázaro cobrou a Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria falecido. Não sabendo que aquela morte era para a glória de Deus. Amém. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele, vendo uma grande multidão, pessoas que inclusive estavam na casa de Lázaro, consolando suas irmãs, quando soube que Jesus estava na aldeia, saíram, e as pessoas também saíram atrás e viram um excelente milagre. Nesse caso aqui, Lázaro já estava morto, já estava sem vida. Ele foi ressuscitado. Mas devido a esse milagre, a ressurreição, acredito eu, isso aí não é a Bíblia que está dizendo, mas é o meu posicionamento, a minha fé, que houve um avivamento tremendo. Apesar de que teve pessoas que se espantaram, se alegraram, outras ficaram até insatisfeitas e saíram para falar com os fariseus do que tinha acontecido. E eu quero dizer e ressaltar algo aqui, irmãos. Muitos estão prontos para receber a bênção, o milagre. Muitos estão aqui para ver só o milagre. E muitos ainda vão sair daqui para comentar no milagre. Qual é a condição que eu e você estamos nesse momento? Pronto, no sentido de humildade para receber o milagre? Estamos aqui só para ver o milagre? Ou estamos aqui para depois falar do milagre? Termina não acreditando, não crendo, não vivendo. Precisamos analisar a nossa condição neste momento. Mas o nosso Deus, ele quer trazer um avivamento. O nosso Deus, ele quer nos reviver. Ele quer nos ativar. Ele quer fazer algo sobrenatural nas nossas vidas. Só basta nós aceitarmos, crermos.
Porque ele não é intruso. Ele tem poder para fazer todas as coisas? Tem. Mas ele nos amou de uma forma tremenda, que ele não tem o livre-arbítrio. Eu costumo até dizer que o livre-arbítrio nosso é não ter desejo. Porque quando nós aceitamos Jesus, o nosso livre-arbítrio é fazer a vontade do Pai. É fazer os desejos do Pai. Ah, mas eu quero fazer isso, você pode fazer? Pode. Sem problema nenhum. Mas aí vai vir as consequências. Se for algo de errado, se prepare para as consequências. Se for algo bom que esteja de acordo com a vontade de Deus, se prepare para as recompensas. Existe a opção. Uma pessoa avivada, ela vai fazer a vontade de Deus. Uma pessoa renovada espiritualmente, ela vai fazer a vontade de Deus. Ela vai saber discernir e diferenciar e até excluir o que é certo e o que é errado. Depende da condição que nós estamos. Se estamos avivados ou não. Mas voltando aqui, eu queria falar de alguns passos para o avivamento. O que é que devemos, o que podemos fazer para chegarmos a essa revolução de estarmos avivados na presença do nosso Deus. Primeiro passo de avivamento é um arrependimento genuíno, verdadeiro. Não sei como é que você se encontra. Não sei o que é que está te incomodando. Não sei o que é que você precisa mudar. Mas antes de qualquer coisa, você precisa se arrepender. E quando você tem um arrependimento verdadeiro, há mudança de atitude. Arrependimento verdadeiro reconhece as nossas limitações, como eu acabei de falar um pouco antes. A gente reconhece as nossas limitações. E o arrependimento verdadeiro busca a comunhão com Deus, o único Deus, o nosso Deus. Avivamento tem um outro passo importante. Antes disso, eu quero mostrar aqui, lembrar vocês de algo que 2 Crônicas 7,14. 2 Crônicas 7,14, quando existe um arrependimento verdadeiro. Olha o que é que o nosso Deus diz. 14. Olha o que é que ele diz. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Amém. Arrependimento, reconhecimento. Olha o que Deus fez aqui com aquele povo. Se arrependeu, se humilhou, buscou, orou. E aí o Senhor veio e interviu. Ali foi um renovo que aquele povo deu. Segundo passo, buscar a Deus intensamente. O que é buscar a Deus intensamente? É você priorizar a comunhão com Deus. É você buscar sempre a leitura da palavra, porque Deus fala conosco através da palavra, é a palavra dele. É você estar buscando a Deus sempre em oração. E agora eu quero ressaltar algo aqui, irmãos. Todos os domingos, às 9 horas, temos aqui um momento de oração. Eu acho que não teve 1% de toda aqui a igreja aqui no momento de oração. Não sei quantas pessoas tem aqui, mas pouquíssimas pessoas estão aqui. Querem ser avivados? Aproveite as oportunidades. Contudo, eu sei que nem sempre você poderá vir. Deus sabe se você pode vir ou não, se você quer vir ou não, se você deseja vir ou não. Deus sabe. Mas se você puder, quiser e deseja, vem, irmão, orar.
momento que nós temos que toda a atmosfera contribui para aquilo. Você sente a presença de Deus. Você começa a falar com Deus e começa a falar e falar e falar. Quando você vê, já passou o tempo. É só 45 minutos. Venha orar. Buscar intensamente a vontade de Deus também é se consagrar para que você possa alimentar mais o seu espírito, a sua alma, em vez da sua carne. A palavra do Senhor em Jeremias 29, 12 e 13. Onde Deus usa o profeta Jeremias 29, 12 e 13, dizendo assim: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Olha aí, é um dos passos para o avivamento. Buscar a Deus. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você tem buscado a Deus? Você tem encontrado a Deus? Se esses passos você não tem cumprido, não tem feito, precisamos de um avivamento. O Senhor está nos dando condições, informações para que nós venhamos a estar avivados diante dele. Porque é difícil naquele grande dia. Ah, Senhor, eu fiz milagres. Ah, Senhor, eu preguei a tua palavra. Ah, Senhor, eu fiz isso ou aquilo. Apartai-vos de mim. Apartai de mim, porque não é só o que você vai fazer. Porque eu e você fomos chamados para isso. Eu e você fomos chamados para cuidar de pessoas, fomos chamados para pregar o Evangelho, para ganhar almas. Mas cuide de você mesmo. Vamos cuidar de nós mesmos. Não adianta você querer cuidar de uma pessoa se você não estiver pronto, não estiver bem. É aquela questão, né? Colocar a trave dos olhos do irmão, mas a sua. Vamos atentar para a palavra de Deus, para o que realmente Ele quer fazer nas nossas vidas. Alguém pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Um pouquinho tenso, sério. Oséias 4:6. Olha o que a palavra do Senhor diz também em Oséias 4:6. O irmão pode colocar aqui, que aí fica mais rápido até do que eu lavei aqui. Eu já achei aqui, mas. Já está? Aí, ó. O meu povo está sendo destruído, pois lhes falta o conhecimento. Olha aí. Buscar a Deus para que você seja avivado. A palavra de Deus, eu sei que quando nós vemos aqui para a igreja, cantamos louvores de adoração, louvores até mais agitados, que eu também gosto, louvores que emocionam, que você se emociona bastante, louvores que você rende louvores a Deus mesmo, você fica num patamar altamente espiritual, um momento ímpar na sua vida. Mas buscar o conhecimento de Deus lhe dá mais e mais capacidade, mais e mais instrução. Você estará mais e mais próximo de Deus dessa forma. Precisamos buscar, irmãos, o conhecimento, precisamos buscar a Deus, precisamos estar mais próximo de Deus. E Ele nos coloca num patamar diferente. Ele nos capacita. Meu irmão, 1 Pedro 1, 15 a 16, por favor. Glória a Deus. Olha o que ele diz. Pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em
fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. A santidade faz parte das nossas vidas. Isso é um passo para o avivamento. É buscarmos estar santos diante do nosso Deus. Terceiro passo, santificação. Não significa a perfeição. Vamos estar em um momento perfeito e quando formos arrebatados, quando estivermos lá no céu, porque nós vamos ser glorificados. É diferente. Mas enquanto estivermos aqui, precisamos buscar essa santificação, porque não somos perfeitos, irmãos. O próprio Senhor fala na palavra dele que nós pecamos pelo olhar, pelo falar, pelo pensar. Pecamos de várias maneiras. Isso não quer dizer que você é indigno do amor de Deus, que você não está sendo preparado para ganhar os céus. Não. É porque o Senhor, Ele conhece, sabe, e a gente precisa, dia a dia, buscar essa santificação, dia a dia, nos esforçarmos para que não venhamos a pecar. Porque, irmão, se hoje você peca em algo, você já tem a consciência, porque o Espírito Santo de Deus, ele te avisa, ele te instrui, te convence. E aí nós precisamos estar vigilantes para não pecarmos da mesma maneira. Pode até pecar de outro. Mas daquela maneira não. É por isso que é necessário nós estarmos mais próximos de Deus, mais instruídos pelo nosso Deus, pela Bíblia Sagrada. É por isso que nós... Quando nós buscamos a santificação, estamos mais próximos de Deus. Nós conseguimos fazer a vontade de Deus. E esses são passos para que nós possamos ter uma vida diferenciada. Não é viver de qualquer jeito. Nós não fomos chamados para isso. O nosso Senhor Jesus Cristo não morreu na cruz para nós vivermos de qualquer jeito. Precisamos ter esse entendimento e, principalmente, o esforço de vivermos separados. É fácil? Não. Mas não é mesmo. Quem disser que é fácil, eu não vou dizer que está mentindo, mas me dê essa dica, por favor. Eu quero aprender. Porque não é fácil. Irmão, quando nós acordamos, agradecemos a Deus por acordar, e aí começam as lutas. E as lutas são diárias. É um leão por dia que nós temos que se matar. Todos os dias nós devemos nos esforçarmos para que verdadeiramente o nosso Deus ele tenha o controle total das nossas vidas. E assim nós vamos ser avivados. O avivamento não depende só de nós. Claro que a gente precisa cumprir alguns passos para o avivamento, para que o Senhor nos avive, nos renove, nos mude. Mas o avivamento, principalmente, como o presidente Lucas falou na primeira administração aqui, é de dentro para fora. É por isso que quando eu li essa mensagem, fiquei meditando sobre Lázaro, da caverna para fora. Ele já estava morto. Deus ressuscitou ele e avivou aquele povo todo. E olha que o que eu mais gosto é que quando Jesus diz, Senhor, eu vou falar algo aqui para que as pessoas ouçam, mesmo sabendo que ele teria essa autoridade, né? Mas ele orou ao Pai na frente de todo mundo para que as pessoas saibam que ele foi enviado pelo Pai. Ele e o Pai era um. Tremendo isso. Isso é muito tremendo. A humildade do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que a gente tem que reconhecer. Temos que entender isso. Está ao vivo aí? Tá? Eu quero convidar você que está aí assistindo pelas redes sociais, a ministração da palavra. Não fique no comodismo, não. Venha para a igreja. Venha orar. Venha participar dessa comunhão. Porque é muito importante
É bom a gente estar ouvindo pelas redes sociais. Quem é aqui que nunca ouviu uma pregação, uma ministração de alguém, um louvor? Quem nunca? Eu nunca fui nos Gideões. Nunca tive a oportunidade para ir nos Gideões, mas eu assisto. Eu gosto de ouvir ministrações. Então a rede social é importante, sim. Mas se você tem condições, não fique atrás das redes sociais. Venha, saia do comodismo, saia do natural e venha para o sobrenatural. Venha para a casa do Pai. Venha estar em comunhão com os irmãos. Aleluia. Amém? Pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Glória a Jesus. E eu queria aqui relatar alguns avivamentos da Bíblia, irmãos, que diz assim. Olha que é importante. E algo que eu vou falar a vocês que eu estava vendo e eu fiquei chocado. Chocado, e eu acredito que vocês também vão ter uma surpresa muito grande. A palavra de Deus, ele fala de alguns avivamentos que teve na igreja, nas Sagradas Escrituras. E como eu acabei de falar a vocês, a Bíblia não tem essa palavra avivamento, mas tem esse renovo. Tem esse momento, todos conhecem o maior movimento, foi o dia de Pentecostes, né? Atos 2, não esqueci o versículo, que teve aquele avivamento, né, do dia de Pentecostes. Mas nós temos aqui um avivamento, vários avivamentos que está. O avivamento em Samaria, Atos 5:8, quando Filipe pregou o evangelho em Samaria, resultando em conversões em massas e milagres, despertando uma cidade espiritualmente. Ou se ele desperta uma cidade, não desperta uma igreja, não desperta um povo. Avivamento em Nínive, Jonas 3, 4, 5. A pregação de Jonas sobre o juízo de Deus levou o povo de Nínive a se arrepender, causando um avivamento nacional. Jonas nem viu o resultado da administração dele, porque ele estava tão revoltado, porque ele tinha que pregar para aquele povo, que ele saiu da cidade e ele nem viu a conversão. Mas teve resultado. Avivamento de Elias no Monte Carmelo. 1 Reis 18, 37 e 39. O confronto entre Elias e os profetas de Baal levou o povo a se voltar para o Senhor, resultando em um avivamento espiritual. O povo estava cego, o povo estava limitado por causa dos profetas de Baal. Avivamento de Josias. 2 Reis 23, 1 a 25. Josias liderou uma reforma espiritual em Judá, resultando em um grande despertar espiritual na nação. Avivamento durante o reinado de Ezequias. 2 Crônicas 30, 21, 23. A celebração da Páscoa foi prolongada por mais 7 dias. Ou seja, ninguém tinha pressa de sair da presença de Deus. Tem alguém aqui com pressa de ir para casa? Continue na presença do Senhor. Não está proibido dar glória a Deus e aleluia, não. Glória a Deus. Aleluia. Não está proibido, não. Amém. Glória a Deus. Eu sei que está fazendo bastante frio, mas Deus vai lá e vai aquecer todos nós aqui. Avivamento durante o governo de Neemias. Neemias 8, 10 a 12. O arrependimento e a renovação da aliança com Deus. Avivamento em Éfeso. Atos 19. A chegada de Paulo em Éfeso resultou em uma grande transformação na cidade, com muitos abandonando práticas pagãs e se voltando para o Evangelho. Quantos de nós temos práticas pagãs? Precisamos ser avivados. Precisamos ser renovados. Amém. Precisamos estar mais próximos de Deus. Amém. Os dias são maus, irmãos. Jesus está voltando. Glória a Deus. E tem algo que eu quero dizer para os irmãos que eu fiquei chocado quando, além de eu ter ouvido isso de um pastor, eu parei para meditar e eu digo, meu Deus, como é que é verdade? Todos nós aqui
quando nos convertemos, quando aceitamos a Jesus, tivemos aquele primeiro amor, né? Novo convertidos. Na verdade, quem não teve esse primeiro amor aqui? Amém. Todos tivemos, né? Não lembra? Glória a Deus. Ah, tá. Todos tivemos. Que aquele primeiro amor, você não tem vergonha de nada. Você é ousado, você quer falar do amor de Deus. Eu lembro que o senhor falou, eu já falei isso aqui, que minha mãe dizia assim para mim, pô, você tá chato, você só fala de Deus. Porque eu só queria falar de Deus. Claro que eu não tinha sabedoria, eu dizia, se a senhora não se converter, a senhora vai para o inferno. E ela ficava revoltada. Hoje, ela agradece a Deus, ela já confessou a Jesus, ela ouve ministrações, porque já tem um pouco de limitação para ir à igreja. Mas assim, hoje é outra história. Eu falo com ela, Pai do Senhor, minha mãe, é Pai do Senhor. É diferente. Mas no início, ou você está chato, só fala desse Deus. Porque, primeiro amor, aquilo que você sente, você sabe que é bom, você quer transmitir, você quer dar para as pessoas, é ou não é? Aí você começa a falar, quer ousadinha no espírito, aquele primeiro amor, meu Deus do céu, é como você, homem, que quer conquistar uma moça, né, uma mulher. Que foi? E aí você vai, né, cheio de galanteios, né, amoroso, simpático, agradável, sorridente. Uma forma diferente, né? É a mesma coisa. Claro que você foi conquistado, você não está ali para conquistar, você foi conquistado pelo nosso Deus. Então você está regozijado por tudo aquilo. E aí, muitas das vezes, nós passamos muito tempo. Eu não sei se alguém já ouviu falar aqui, mas crente velho e velho crente. Tem diferença? Tem. Mas isso aí vai ficar para outra época aí para a gente falar sobre isso. Crente velho e velho crente. Aí você passa tempos e tempos, você vai se acomodando. Por quê? Porque você está se esfriando. Você perdeu aquele amor, você perdeu aquela ousadia, você perdeu tantas coisas porque caiu no comodismo. E aí você vai se esfriando, precisa de um avivamento? Precisa. Amém. Nessa semana eu ouvi de um pastor dizer algo interessante. Ele estava no meio de muitos pastores, ele era um ancião. Ouça bem essa, doutor Deus. Ele era um ancião, e ele disse assim: você quer ver como é que a igreja vai ser avivada? Aí ele chegou para as pessoas e disse: vocês não vão entender isso. Você quer ver como é que a igreja vai ser avivada? Vá buscar os filhos pródigos. Traga para dentro da igreja. Deixa o povo da igreja, vá buscar os filhos pródigos. Aí você vai ver a igreja sendo avivada. Aí eu fiquei meditando, meu Deus, como é isso? Aí eu lembrei do filho pródigo, né, no Evangelho de Lucas, e fui ler, e aí eu fiquei imaginando, e aí eu percebi algo. Que quando o filho chegou, voltou, todos conhecem essa passagem, já ouviram essa passagem? Quando ele se arrependeu que ele voltou para o pai de longe avistou, se alegrou, pediu os servos que fossem lá, vestisse ele, colocasse sapato, colocasse o anel, mandou matar um novilho para fazer uma festa. E aí eu percebi na hora, se nós formos buscar os filhos pródigos, aqueles que se afastaram, aqueles que estão lá fora, e trazer para a igreja, há uma festa na igreja, eles que vão contaminar, ou pelo menos influenciar a gente. Amém. Glória a Deus. Porque estamos na igreja, achamos que já somos salvos, achamos que estamos bem, e estamos frios. Glória a Deus. E se estivermos mornos, pior ainda, Jesus vai vomitar. Mas a gente traz um filho pródigo, traz aquele que está afastado, que está desviado. As pessoas, quando vai ver, se alegram. É ou não é? Amém. Se chegar alguém aqui que estava desviado, você se alegra. Se fizer uma nova aliança com Deus, você mesmo se alegra, você se renova. Amém. Glória a Deus. Porque você está aí na cadeira crente em Jesus Cristo, tímido, frouxo, medroso, mas é crente, está na igreja. Eu fiquei impactado com aquela resposta do pastor, aquele ancião. E ele, no final, ele disse assim: precisamos levar a igreja ao evangelismo, porque só o evangelismo, quando ela começa a ver a aula, quando ela começa a ver um mundo lá fora, das pessoas perecendo,
Reflitam nisso, viu, gente? Você tem a oportunidade de evangelizar o seu trabalho, jovens, no colégio, faculdade. Eu tenho agradecido a Deus que desde lá no Brasil, quando eu rodava aplicativo, Uber, e aqui eu estou fazendo a mesma coisa, gente, é muito bom. Glória a Deus. É muito bom porque você fala de Jesus o tempo todo. E isso impulsiona você buscar. Porque você precisa ter um pouquinho de conhecimento da palavra, porque as pessoas me perguntam, me indagam. E isso é muito bom. Domingo, hoje faz 8 dias que eu transportei uma jovem de Lisboa, que ela veio, quando eu iniciei o aplicativo, né, a corrida, prisão escola. Aí eu disse, obrigado, meu Deus. Aí eu disse, prisão escola é isso mesmo? Confirmei o endereço, né, para ter um pouquinho de abertura. Ela disse, é isso mesmo. Eu disse, e você tem que visitar quem na prisão escola? Meu irmão. E o que foi que ele fez? Ele começou a usar drogas com 15 ou 16 anos. Usando drogas, não tinha trabalho, não tinha dinheiro. Começou a roubar para sustentar o uso da droga, foi preso pela polícia. E aí veio parar na prisão escola. Ele mora em Lisboa, na zona sul de Lisboa, e ele está aqui, ele é na prisão escola daqui. Aí essa é a oportunidade, irmão. É porque eu não trouxe, a gente esqueceu. Eu ganhei vários livros pequenos, que é o Pão Diário. É uma mensagem por dia. Aquele livro tem 365 mensagens da palavra de Deus, um por dia. E eu tenho um carro. Eu peguei um e disse assim, olha, ele gosta de ler? Ele disse, não muito. Aí eu disse, não, mas eu quero dar algo que você vai dar para ele de presente, que é a palavra de Deus. Expliquei a ela aquilo ali. Explique para ele também e diga a ele que ele leia, porque Deus vai falar com ele, Deus vai mudar a vida dele. E aí eu disse, eu orei por ela. Antes de ela sair, eu orei por ela estava com os olhos, as lágrimas correndo pelo rosto. Porque eu falei do grande amor de Deus e o poder que Deus tem e o amor dele mudar ele, mudar a família, mudar a vida deles toda. Porque a vida deles mudava. Por ele estar na prisão escola, a vida deles mudava. E meus irmãos, quando eu orei por eles, que eu fui saindo, eu reparei que tinha umas 8 mulheres, famílias, na porta, esperando abrir para poder visitar pessoas. Aí eu disse, meu Deus, eu preciso ir lá saber como é que faz para nós entrarmos lá para evangelizar. Em nome de Jesus, essa semana, estejam orando, irmãos. Essa semana eu vou lá procurar informação. Como é que faz para entrar lá, para evangelizar. E aí, com certeza absoluta, vocês todos vão estar comigo evangelizando naquele lugar. Mas foi algo tremendo. E não é só isso não, e algumas pessoas mais. Uma portuguesa que estava afastada do Evangelho, eu falei do amor de Deus para ela, ela disse que os pais dela desviaram, e por isso ela desviou. Eu disse, mas Deus está te usando agora. É porque Deus te colocou nesse carro agora para ouvir a palavra que você vai ser um canal de bênção para a salvação dos seus pais. Aleluia! Você está vendo a oportunidade agora, essa mulher saiu chorando, uma jovem saiu chorando no carro, porque ela disse, eu vou mudar, eu disse, volte para a casa do pai, volte para os braços do pai, faça uma nova aliança com o pai. E ela saiu do carro chorando. Gente, isso é muito bom. É tremendo. Eu estava lá em Lisboa, transportei algumas garotas de programa. Eu falei do amor de Deus. Não, e detalhe, gente, elas param para ouvir. Elas respeitam. Engraçado que ela começou comigo, eu não vou falar a conversa dele aqui. Eu falei em casa, eu contei para minha esposa. Elas falaram como era a vida delas. Elas começaram a narrar a vida delas e eu disse, porque Deus não te fez para isso. O amor de Deus é diferente. Uma delas eu ainda perguntei, você, que era muito jovem você não acredita que Deus ele pode te dar um homem para que ele lhe respeite, cuide de você, te ame? Uma família, um casamento. Aí ela baixou a cabeça, ela não me respondeu. Eu disse, mas Deus pode. Amém. Só basta você acreditar, só basta você se voltar para Ele. E principalmente, se arrepender dos seus pecados e abandonar os seus pecados. Amém. Glória a Deus.
Eu disse a ela, olha, eu estou te deixando no lugar onde você vai, mas você vai se você quiser. O livre-arbítrio é seu. Ela saiu do carro e ficou assim parada. Eu parei antes da faixa de pedestre para ela passar. E ela ficou, ela não passou, ela ficou. Como os carros estavam vindo atrás, eu tive que avançar. Ou seja, na minha frente ela não foi, presidente. Glória a Deus. Na minha frente ela não foi. Depois que eu saí, ela deve ter ido, não sei também, né? Mas a semente foi lançada. E o avivamento vai acontecer. Glória a Deus. Glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Quando há festa, há aquele contágio de alegria, não é verdade? Eu não sei, eu não nasci no Evangelho. Então eu já fui para muitas festas. Muitas vezes saí de casa emburrado, triste, zangado, aborrecido. E quando eu chegava na festa, aí tinha música, os colegas dançando, todo mundo dançando, e você aí começa, de repente você está com os dentes à mostra. Parecendo até que no crime mental sorriso, colgate. Porque você se alegra com a festa. É a mesma coisa. Precisamos nos alegrar, porque além de estar na presença de Deus, nós já pertencemos ao nosso Deus. Ou será que vai ter que trazer o filho pródigo? Vai ter que trazer aquele da forma para eu e você se alegrar? Não, se alegre. Se alegre hoje. Olha para quem está ao seu lado, tem aquele sorriso bonito. Isso, aí, ó. Não, mas tem mesmo, tem mesmo. Se tiver alguém aqui que não olhou e deu sorriso, fuque e sorria. Isso. É quanta gente bonita, né? O nosso Deus, ele nos transforma. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Deixa, por favor. Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu quero dizer algo para vocês. Feche seus olhos em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero dizer a vocês que nem sempre quem está na igreja está agradando a Deus. Lázaro estava no sepulcro. Ele não era um sepulcro caiado. Estava adornado, todo bonitinho, como muitas das vezes eu e você viemos para a casa do Pai, todo adornado, todo bonitinho, cheiroso, vestindo roupas bonitas, roupas aquecidas. Jesus, neste momento, acredito eu que ele pode estar derramando uma lágrima da sua face, porque tem pessoas que não estão com a sua verdade dentro da casa dele. Tem pessoas que têm se escondido atrás de sentimentos, atrás de tantas outras coisas. Eu não estou falando isso em vão. Eu creio que o meu Deus ele está falando comigo e com você. Que precisamos, nesse momento, de um toque dele, precisamos, nesse momento, de uma motivação, precisamos de um renovo, precisamos de tantas coisas, principalmente de avivamento. Ah, pastor, eu sou avivado. Está no limite? Ultrapassou o limite? Qual é o limite do seu avivamento? Qual é a condição que você está nesse momento? Eu não sei. Mas eu quero convidar você a vir aqui à frente. Você que quer receber uma oração por avivamento, você que quer ser avivado, até você que precisa e quer fazer uma aliança com o nosso Deus. Você que não
confessou a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas? Se você quiser, saia do seu lugar e vem aqui à frente. Essa é uma oportunidade ímpar. Glória a Deus. Irmãos, todos nós precisamos de um momento especial, de um momento de oração, de um momento de avivamento. Todos nós precisamos. É muito triste. Nas frentes das pessoas a gente se mostra potente, poderoso, imponente, muitas das vezes corajoso. E quando nós estamos sós, estamos desanimados, estamos nos sentindo impotentes. E pensamos muitas das vezes: cadê Deus? Cadê Deus? Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Vamos orar. Eu quero convidar os homens e mulheres que são cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Que orem. Orem por essas pessoas que aqui estão. Pois buscam renovação, buscam avivamento. Essas pessoas que estão aqui na frente não são pessoas limitadas, não. Muito pelo contrário, são pessoas corajosas. Aleluia, Senhor. Porque eu, quando venho à frente receber oração, eu me sinto corajoso. Porque reconheço a minha limitação. Reconheço que eu preciso. Então não fique de fora. Nós vamos estar orando, em nome de Jesus. Vamos orar. Eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos.
família, né? Você não sabe como é que eu estou aqui me sentindo tão leve. Glória a Deus. Aleluia. Porque foi uma luta espiritual muito grande essa madrugada. E eu tenho certeza que Deus falou com você, porque Ele falou comigo. Amém? Tem alguém aqui que quer aceitar a Jesus? Tem alguém aqui que quer fazer uma aliança com Jesus? Todos aqui já aceitaram a Jesus? Confessaram a Jesus como Senhor e Salvador? Glória a Deus. Eu costumo dizer no Evangelho que Jesus Cristo não é mercadoria barata, vendido em feiras livres, em promoções em supermercado, shopping centers, feiras livres. Jesus é Deus. E Ele te amou primeiro. E Ele está aqui para continuar te amando e querendo mudar a sua vida. Então eu não vou insistir. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Toma o seu assento. Nós vamos terminar. Eu quero aqui aproveitar a oportunidade, antes de terminarmos o nosso culto, apresentar os nossos irmãos que estamos visitando. Está presente aqui a Laiane. Tayane. Vamos colocando de pé, fazendo favor, essas pessoas. Tayane, Márcio, Marvel, Kelma, Maxwell, Anderson e Cláudio. Onde estão essas pessoas? Estão ali, aquela família abençoada, nossa querida irmã, nosso irmão e irmã ali atrás. Aqui a irmã Cláudia. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Ali é o irmão Anderson. Glória a Deus. O Maxwell está ali atrás. O Maxwell. Glória a Deus. Kelma. Totalmente. Deus abençoe, queridos. Nós estamos muito felizes em receber os irmãos aqui conosco. O que a igreja da Maria vai dizer para eles? Amigos. Que Deus continue abençoando a vida de cada um dos irmãos. Amém, queridos? Podem assentar. Vamos anunciar aqui na tela. Solta aí, Camila, fazendo favor. Os irmãos conseguiram acompanhar, não foi rápido. Acho que deu para acompanhar, né? Queridos, venham no ensino na quarta-feira, venham nos jovens, no culto dos jovens na sexta, venham nos cultos de adoração, de celebração. Você sempre somente ganha. Você só deve estar aqui presente. Em todos os cultos, em todos os eventos, seja lá qual for o departamento que estiver à frente, se você vir, você sempre irá ganhar. Sempre irá ganhar. Teve um pastor que foi religião, falou assim para ele: pastor, o senhor acha que se a igreja for mais fiel ao Senhor ou a Deus, ela será mais perseguida? Aí o pastor falou: não. Mas se ela for mais fiel ao Senhor, ela será perseguida. A igreja não vai ser perseguida por ela ser mais fiel. Ela será perseguida porque ela é fiel a Deus. E assim começa. Quando a igreja está acomodada, não há avivamento, não quer ser avivado, só olha a lei de Atos. Estava acomodado em Jerusalém, Deus falou assim: vou mandar uma perseguição lá.
que é para avivar eles. Então, começou a perseguição, a igreja começou a pregar e ser avivada somente com o início da perseguição. Não é possível, não é possível. Ele fala que Deus não. Temos que ser avivados, amém? Queridos, o nosso pastor Lucas não pôde estar presente hoje, ele iria estar, mas a irmã Janaína, sua mulher, ela teve uma crise de enxaqueca essa madrugada. Amém? Quando nós fizemos a oração, vamos orar por ela, você coloque ela na sua oração, para que Deus venha restaurar a saúde da nossa irmã, da nossa pastora, a irmã Janaína. Amém? Se coloque de pé, vamos finalizar o nosso culto, vamos fazer a oração. E você ore nesta hora em prol da nossa querida pastora, nossa irmã, a irmã Janaína. Amém? Senhor Deus, nós queremos te louvar e te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos proporcionou estarmos nessa manhã aqui na tua casa, para te louvarmos, para te adorar, para ouvir a tua palavra poderosa que foi ministrada aos nossos corações. Que o Senhor continue trabalhando, ó Pai, na vida de cada filho, na vida de cada filha, de cada família, de cada casal que está presente, e com o avivamento que vem de Ti, com o avivamento que vem dos céus, possa vir, Senhor, chegar, nos alcançar, nos levantar, nos despertarmos, ó Deus, para termos mais fome de Ti, trabalharmos mais para o Senhor, santificarmos mais as nossas vidas para o louvor e para a glória do Teu nome. Senhor, nós precisamos ser, ó Deus, avivados, e o avivamento não vem de homem, mas o avivamento vem de Ti, o avivamento vem dos céus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que tenhamos fome e sede de sermos avivados, para que o céu se abra e a Tua glória desça sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Ó Pai, nós te pedimos a favor da Tua filha, que teve essa crise, ó Deus, de enxaqueca, que o Senhor possa tocar na Tua filha, na Tua serva, e arranca pela autoridade do nome de Jesus Cristo essa enfermidade de uma vez por todas, pois a Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades, e não existe doença que possa parar diante de Ti. Tu és o médico dos médicos, Tu és, Senhor, aquele que ressuscita, aquele que cura, aquele que abre os olhos aos cegos, aquele que faz paralítico andar. Em nome de Jesus Cristo, toca na Tua filha e arranca este mal, para que o Teu nome seja glorificado na vida da Janaína, em nome de Jesus Cristo. Quantos concordam comigo, digam bem alto, amém. Amém. Glória a Deus, amém. Você só mão para cá, querido, não esqueça de passar na cantina e contribuir ali com a nossa cantina em nome de Jesus. Tem uma lasanha deliciosa esperando pelos irmãos, amém. Estenda sua mão para cá. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas até a vinda de Jesus Cristo. E todos dizem: um domingo abençoado.